Olá, eu me chamo Vitória e vou apresentar o trabalho produzido junto à professora Ana Paola, intitulado Levantamento de artigos bibliográficos no Brasil sobre as práticas de gerenciamento de risco. Bom, sabemos que o risco é um componente que está presente na vida do ser humano desde a época dos primórdios. Então, a prática de estudá-lo para identificar suas causas e efeitos de forma a controlá-lo e mitigá-lo é chamada de gerenciamento de risco e está diretamente vinculado ao processo de tomada de decisões de cada instituição. É importante ressaltar que, segundo a norma ISO 31000 de 2009, que trata especificamente sobre os princípios e diretrizes da gestão de risco, independentemente do tamanho e da atividade econômica que a empresa está inserida, elas enfrentam influências externas e internas, tornando incertos os seus objetivos. Nesse contexto, a prática de gerenciamento de riscos se torna válida para as micro e pequenas empresas e para o microempreendedor individual, visto que, para essas empresas, é desafiador sobreviver no mercado, levando em consideração as suas características. Atualmente, alguns mecanismos de proteção e estímulo para o desenvolvimento dessas categorias vêm sendo implantados. Temos a Lei Complementar 123 de 2006 para as micro e pequenas empresas, que adquiriram principalmente vantagens trabalhistas, tributárias e previdenciárias, e a Lei Complementar 128 de 2008, que legaliza a atividade do MEI ao registrá-lo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e enquadrá-lo no Simples Nacional. Além dos esforços por parte da economia, o ambiente acadêmico também corrobora no tocante às pesquisas sobre o gerenciamento de risco, refletindo o número de publicações sobre tal tema aplicado nas NPEs e MEIs. Levando-se em consideração, a questão de pesquisa do presente estudo é: como se caracteriza a produção científica brasileira nos últimos 10 anos sobre o gerenciamento de riscos nas NPEs e MEIs? Assim, objetivou-se investigar a produção científica de artigos sobre gestão de riscos no tocante às NPEs e MEIs. Uma forma de definir essas empresas é através do seu faturamento bruto anual. Para a microempresa, a receita anual deve ser condizente ou inferior a R$ 360.000, superior a R$ 360.000 e condizente ou inferior a R$ 4.800.000 para a empresa de pequeno porte e condizente ou inferior a R$ 81.000 para o microempreendedor individual. Do ponto de vista econômico, essas empresas desempenham um papel importantíssimo, visto que movimentam e fomentam as atividades econômicas que são fundamentais no tecido social e econômico do país. Segundo o SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas, elas representam 30% do PIB do país e praticamente 45% de todo o mercado de trabalho. Em relação ao processo de gerenciamento de risco, que é formalizado principalmente pelas normas 31.000 de 2018 e 31.010 de 2019, as metodologias apresentam, de forma geral, um processo de análise que consiste em identificação, análise, ações de prevenção e controle ou monitoramento dos riscos. Aqui nessa figura temos a estrutura da ISO 31000 de 2018, sendo um formato cíclico de gestão de risco, onde é aplicada uma metodologia para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento dos riscos, registro, relato e monitoramento, sendo as etapas de comunicação e consulta a base para as tomadas de decisão, que devem ocorrer durante todo o processo ou demais fases de gerenciamento de risco. Quanto à metodologia desse estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica por meio da coleta de artigos, realizada nas bases de dados dos periódicos da CAPES e no Google Acadêmico, no período entre 2012 e 2022. A coleta foi realizada a partir da determinação de algumas palavras-chave e, devido à escassez de literatura sobre o tema, optou-se por coletar também trabalhos com assuntos correlacionados. Inicialmente, a amostra correspondeu a 41 artigos
E para esse trabalho foram considerados apenas os artigos cujo periódico tivesse classificação de B3 até A1, além de artigos publicados em anais, onde não se obtém uma classificação. De 41 artigos coletados, 24 foram selecionados de acordo com sua relevância e contribuíram nos resultados desse trabalho. Considerando o objetivo, nessa seção encontram-se alguns resultados e características dos artigos analisados. Apesar da escassez de literatura abordando estritamente o gerenciamento de risco em MPEs e MEIs, e considerando que coletamos também trabalhos com focos de pesquisas correlacionados, como processo interno, gerenciamento de projetos, planejamento estratégico, entre outros, ainda assim o tema representa 33% das publicações, seguida pelas publicações focadas no planejamento estratégico, que representam 29% da amostra. Verificou-se também uma tendência quanto ao objetivo das pesquisas e o método utilizado por elas. O método de pesquisa mais utilizado foi o estudo de caso, apresentando um percentual de 21%, seguido pelo levantamento e estudos multicasos, que representam 17%, respectivamente. Além disso, há uma tendência descritiva das publicações brasileiras acerca da gestão de micro, pequenas e médias empresas. Ainda em relação às características dos artigos, foi verificada que a distribuição das publicações se concentrou nos anos de 2014 e 2017, seguido pelo ano de 2019. Nos demais anos, o percentual não ultrapassa os 10%, e tendo em vista que o levantamento foi executado até abril de 2022, nas bases de pesquisa não foram encontradas publicações até esse momento. Esses resultados convergem para considerações feitas por alguns autores a respeito da escassez de literatura sobre o gerenciamento de riscos, cujos trabalhos considerados nesse estudo representam maior concentração. Então, observou-se pouca ênfase no ambiente acadêmico, ou seja, a ausência de trabalhos aprofundados sobre o gerenciamento de riscos específicos com foco em setores específicos, conduzindo os trabalhos a terem essa justificativa para abordar o tema. Além de poucos estudos retratarem os desafios da implementação do gerenciamento de risco em micro e pequenas empresas, destacando-se como maior dificuldade a incorporação dessa prática na cultura das empresas. Por fim, optou-se por analisar os artigos de acordo com os seus eixos temáticos: gerenciamento de projetos, processos internos, planejamento estratégico e outras ferramentas aplicadas às NPS. Aqui o quadro está de forma resumida por questões de espaço, mas é possível encontrá-lo de forma mais detalhada no trabalho, onde são apontadas semelhanças e divergências dos principais resultados encontrados entre os trabalhos. Sinteticamente, o gerenciamento de risco se torna uma prática imprescindível na sua identificação, análise e monitoramento, revelando alta validação sempre que aplicado pelos empresários, mesmo que intuitivamente. A importância de promover ferramentas para enfrentar os riscos que as empresas enfrentam, independente do seu setor ou área de atuação, torna-se cada vez mais necessária. Assim, esse artigo contribuiu principalmente para mostrar o quão importantes são as pesquisas no âmbito do gerenciamento de risco para as NPEs e os MEIs, com novas compreensões sobre o tema, e identificadas as aplicações do gerenciamento de risco e observadas as lacunas, deve-se aumentar os estudos nessa área. Aqui temos algumas referências de trabalho. E, por fim, os agradecimentos ao projeto de extensão AGE e à chamada interna Produtividade em Pesquisa PROPESP, PRPG ou FPB. Obrigada.